boa noite a todos. Todos que nos assistem aqui da sala virtual da Sobrames, não é? Dentro do projeto Café com Leite, e também aqueles que nos assistem pelo YouTube a partir desse momento. Dando boa noite a todos. A Sobrames Sergipe sente-se extremamente orgulhosa em promover, a partir de agora, o lançamento do livro O Tempo Não Apagou, que completa a trilogia iniciada no ano passado com Nem Tudo a Gente Esquece e Nem Tudo Contei, lançados em 2021. Para quem lê os dois, ficou o gostinho de querer mais. Eu tinha dito, inclusive, exatamente há um ano atrás, né? Foi em novembro do ano passado, o último, né? E eu disse que ficou o gostinho de querer mais, né? De mais literatura, de querer saber mais coisas, ouvir mais histórias, de uma vida tão rica, né? E tão multicor como a de Socorro nos apresenta. Com alegria muito grande que recebemos O Tempo Não Apagou. Eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais sobre o livro, os aspectos ligados à editoria do livro e a sua autora, né? Maria do Socorro Diniz é graduada em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Educação pela PUC, Rio de Janeiro, e doutora em Geografia Urbana pela USP São Paulo. Eu estou lendo aqui diretamente do livro, que eu já tive aqui a felicidade de receber, né, devidamente autografado. Então, eu estou lendo aqui uma das abas do livro que fala justamente sobre a biografia, a mini-biografia da professora Maria do Socorro Diniz. Então, professora da PUC Rio e da Faculdade de Filosofia de Campos, Rio de Janeiro, e professora visitante do Departamento de Geografia da UFRJ. A partir de suas memórias, escreveu uma trilogia que vai da experiência do caminhar, desde o pé de serra do Nordeste paraibano ao mundo acadêmico, vivido no Rio de Janeiro, representando a herança imaterial nordestina e brasileira. Nem tudo a gente esquece, nem tudo contei, e o tempo não apagou. Participou ainda de Sinais e Emoções, quarta e sexta antologia da Sobrames Sergipe, Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, Regional Sergipe, com os textos A Queda, em 2020, e Excelência, em 2022, respectivamente. Então, o livro que agora está sendo lançado, ela tem a editoria da Arte, né? A ficha catalográfica é assinada pela nossa confreira Jane Guimarães Vasconcelos, aqui presente, né? Coordenadora do Movimento Cultural Antônio Garcia, da Academia Sergipana de Letras. A capa é de Roseilde Reis, né? A revisão do texto é de Everton Santos, a diagramação de Joselito Miranda, a impressão Graf Marques, é a mesma gráfica que imprimiu a nossa última antologia, Emoções, e as fotos vêm dos arquivos da autora, não é? O livro é composto de 190 páginas, 192 páginas aproximadamente, com, mais uma vez, né, parabenizando a excelência da capa, que eu mostrarei aqui para vocês. Muito interessante, né? Muito de bom gosto. E, assim, como eu falei no início, a Sobrames, mais uma vez, se completa também com esse lançamento, né? Já que a própria Sobrames coordenou os dois últimos lançamentos. Então, meus amigos, agora eu gostaria então de passar a palavra ao nosso confrade, nosso colega da Sobrames, Paulo Solti, que vai ler aqui, ou que vai falar agora, se pronunciar a respeito do livro, ele também participa de uma das abas do livro. Então, com a palavra, o meu querido Paulo. Maria do Socorro Diniz, reduzindo tempo e espaço e aproximando-os, refugia-se nas lembranças de um passado e, refletindo sobre eles, saltam em questões que se presentificam. Nestes tempos tão sombrios como os pandêmicos, estas memórias constituem suas fontes, que, ao mesmo tempo, alimentam e sufocam, entre aspas. Estes escritos completam a trilogia formada já por Nem Tudo a Gente Esquece e Nem Tudo Contei, lançados em 2021. Agora, em 2022, publica O Tempo Não Apagou. São um tesouro de memórias, fatos ouvidos e vividos que precisam ser respeitados por fazerem parte de um patrimônio imaterial nordestino e brasileiro.
além de pretender mobilizar os leitores no sentido de uma reflexão compartilhada, espera intensamente que os façam mergulhando nos fatos, buscando novos rumos em um contexto em que se acentua a desigualdade de classe e de gênero e a discriminação racial. Até quando? Por onde poderemos caminhar? Essas são as trilhas escolhidas pela autora. São emoções e doações que requerem uma mobilização, um resgate de sua própria história, trazendo-os, por sua elaboração, no tempo atual. Leitura obrigatória por sua contemporaneidade. Obrigado, Paulo. Paulo é médico psiquiatra, psicanalista, membro da Sobrando Sergipe, e muito obrigado pela sua participação aqui neste momento. Bom, ouviremos agora a palavra da professora Maria das Graças, que faz a sua apresentação. A palavra é sua, Maria das Graças. Seja bem-vinda, um grande abraço. Saudando a todos aqueles que entraram na sala posteriormente e aqueles que nos assistem também pelo YouTube. A palavra é sua. Boa noite a todos e a todas aqui presentes nesta sala virtual. É um grande prazer estar aqui com vocês para o lançamento de mais um livro da escritora e professora doutora Maria do Socorro Diniz, a quem agradeço o convite honroso para fazer a apresentação do seu novo livro, O Tempo Não Apagou. Quero agradecer igualmente a Sobrame Sergipe, representada pelo Dr. Lúcio Prado Dias, pela organização e realização deste evento, e também a doutora Débora Pimentel, por cujas mãos fui apresentada a autora, e a muitas pessoas maravilhosas aqui presentes, em nome da qual abraço a todas. O Tempo Não Apagou é o terceiro livro da trilogia autobiográfica de Maria do Socorro Diniz. Muitos de vocês já a conhecem através de suas duas publicações anteriores, Nem Tudo a Gente Esquece, Nem Tudo Contei, em abril e novembro de 2021, publicadas naquele ano. Essas publicações contaram com apresentações, prefácios, orelhas e comentários extraordinários de intelectuais que com ela conviveram ao longo da sua trajetória profissional, e também daqueles que a conheceram mais recentemente e que se impactaram com a riqueza do seu conhecimento e da sua prática. Aqui cito os nomes da professora doutora Ana Maria Dal, da professora doutora Débora Pimentel, da escritora Jane Guimarães, do doutor Lúcio Prado Dias, do sociólogo Igor Salmeiron, do professor doutor João Rua, dentre outros, que muito contribuíram para lançar luzes sobre a importância do trabalho desta brilhante educadora, que pela sua prática ímpar e compromisso com a realidade sociocultural dos seus alunos, certamente será objeto de pesquisa acadêmica e modelo para as novas gerações de professores. Assim, para aqueles que não a leram, eu os convido a fazê-lo e a mergulhar no universo desta autora que muito nos tem a dizer. E, para os que já a conhecem, eu os invito a se surpreenderem com os novos relatos de suas memórias, questionamentos e análises de fatos recentes do Brasil. Migrante nordestina, Maria do Socorro completou seus estudos no Rio de Janeiro, onde fez carreira exemplar como docente de geografia em todos os níveis do ensino, do fundamental ao superior, deixando a esta e às futuras gerações um legado valioso. Foi em Aracaju, no entanto, onde fixou residência após sua aposentadoria, que Maria do Socorro dispôs-se a escrever, motivada, creio eu, pelo imperativo de uma voz que nunca se cala, de um corpo que jamais para diante das injustiças sociais e do abuso do poder. Em seus escritos, ela transmite uma mensagem de liberdade, de empoderamento, de esperança e de solidariedade. Acima de tudo, com o modelo vivo da sua prática, Maria do Socorro ilumina e destaca o papel da educação como instrumento de ressignificação positiva de um passado hostil e de construção de uma sociedade mais justa,
através da formação de cidadãos reconhecidos em sua humanidade e respeitados em suas diferenças. Como primeira leitora dos originais de seus livros, eu tive a felicidade indescritível de me rever sertaneja da região do Seridó do Rio Grande do Norte, identificada com as suas lembranças e contagiadas pela sua coragem, lutas e conquistas próprias de uma heroína. Também tive a oportunidade de ressignificar muitas das minhas vivências pela compreensão profunda do poder destrutivo de uma cultura marcada pela discriminação, autoritarismo e negação dos mais humildes, tão bem abordado no seu trabalho anterior e tão presente ainda na nossa sociedade, como ela demonstra neste seu atual livro, O Tempo Não Apagou. Espero que o leitor, assim como eu, encontre na sua leitura um aporte genuíno para ampliar sua formação de perceber e interpretar a realidade que o cerca e, quiçá, força para dizer não à indiferença ante as atrocidades que a muitos acometem. Em O Tempo Não Apagou, Maria do Socorro dialoga com pensadores importantes das ciências humanas do século XX e XXI, dentre eles o psicanalista e escritor sergipano, professor Dr. Ricardo Barreto. E com eles passeia pelo terreno das suas vivências, construindo novos entendimentos, ao tempo em que nos instiga a uma reflexão profunda sobre o nosso ser e o nosso fazer. A esse respeito, eu abro aqui um parênteses, o Papa Francisco, na audiência de 19 de outubro de 2022, nos convida a ler o livro da nossa própria vida, pois é ali, diz ele, que poderíamos encontrar as respostas para termos discernimentos quanto ao nosso agir, e que muitas vezes perdemos tempo buscando alhures, respostas que estão dentro de nós mesmos. Atenta a tudo o que acontece à sua volta, Maria do Socorro parece nos dizer incessantemente: é preciso estar atento e forte, como na canção de Caetano Veloso e Gilberto Gil, Divino Maravilhoso, interpretada na voz de Gal Costa, né? A nossa saudosa Gal Costa. Mexe na arte do sentir e do pensar, com uma escrita poética, como um canto de amor à terra, Maria do Socorro conduz o leitor a experienciar emoções intensas, alojadas no fundo da sua alma, para em seguida, com um raciocínio crítico e severo, arrastá-lo com argumentos lógicos na construção de uma percepção para além do que se vê. Ler O Tempo Não Apagou é se deparar com a história de um Brasil recente, suas desigualdades sociais, mergulhar nas suas raízes culturais, com destaque nas raízes culturais do Nordeste, de onde provém, mas também nas do Rio de Janeiro, onde passou a maior parte da sua existência. Foi ali que ela mergulhou nos tempos sombrios trazidos pela ditadura militar, sob risco potencial de afogamento, mas sempre encontrando ou construindo uma saída digna, compatível com seus ideais de justiça e liberdade. Ler O Tempo Não Apagou é saber que o recomeço sempre é possível, que a educação é a nossa única esperança para o desenvolvimento de uma sociedade na qual se possa sentir a alegria de viver e não o desgosto de apenas sobreviver. Em O Tempo Não Apagou, Maria do Socorro descreve como, por meio da educação, ela transformou vidas, tirando-as do status quo do nada ser. Como ela mostrou aos oprimidos a força da resistência na luta pelos seus direitos. Como ela ajudou comunidades carentes a terem assistência às suas necessidades humanas básicas. E mais, como com a educação, ela, comovida com a exploração dos nordestinos semi-analfabetos, vivendo no estado de São Paulo, ajudou-os a votarem nas eleições de 1990, ingressando com eles, radiosa, nos tempos promissores da abertura política. Estas são, pois, algumas das lembranças que a autora traz neste seu novo livro,
dando continuidade a uma série de denúncias de coisas estranhas que não deveriam ser praticadas por uma sociedade que se diz humana. Muitas dessas denúncias fazem parte do noticiário cotidiano e, dada a sua frequência, fazem parte de nossas vidas, já acostumados que somos com a banalidade do mal. Para Maria do Socorro, no entanto, nada é banal, e ela insiste, por meio de suas memórias, a nos lembrar dos perigos de uma cultura herdeira do autoritarismo e da servidão, a nos lembrar da tristeza e do abandono de muitos. Por fim, ela insiste que os perigos estão em toda parte, à nossa espreita. É preciso vê-los, identificá-los e fazer algo para removê-los. Ficar parada não é do seu feitio. Ao escrever suas memórias, Maria do Socorro Diniz faz resistência a uma cultura destrutiva que, em nome do progresso, apaga as memórias de gerações inteiras, com a destruição das paisagens naturais e arquitetônicas de cidades e regiões, como também pôde presenciar em sua terra natal, Santa Luzia, na Paraíba. Nos seus escritos, o açude velho e o coreto da praça central, Alcindo Leite, existirão para sempre, e neles as crianças poderão brincar. O vento correrá solto no semiárido, e não haverá cataventos. Todas as pessoas queridas e generosas que fizeram parte da sua vida estarão ali com ela, imortalizadas nas páginas da sua história. Boa leitura e muito obrigada. Muitas graças. Parabéns pelo seu pronunciamento. Eu gostaria aqui de registrar a presença do nosso presidente da Academia Sergipana de Medicina, o Dr. William Soares. Ele está em Maceió, mas está aqui presente na nossa sala. Seja bem-vindo, Dr. William. Os meus confrades também presentes aqui, já citados, o Dr. Henrique, Débora, Ildete, Adeval, Geodete, e hoje a sala já está com quase 40 pessoas participando dessa live. Então, isso muito nos orgulha, né? E eu evoco aqui a citação ao poeta Gabriel Garcia Marques, contida na página 5 do livro, que diz: a vida não é a que a gente viveu, e sim a que a gente recorda, e como recorda para contá-la. Nesse momento, ouviremos a palavra do nosso querido colega Ricardo Azevedo Barreto, que faz o prefácio de O Tempo Não Apagou. Ricardo é psicólogo, psicoterapeuta e professor. Com a palavra, meu querido amigo Ricardo. Boa noite a todos. Dirijo-me ao prezado amigo Dr. Lúcio Antônio Prado Dias, da Sobrames, cumprimentando a todos que aqui se fazem presentes nesta bela noite, nesta encantada noite. Querida amiga Socorro, Maria do Socorro Diniz, expresso minha felicidade de prefaciar seu lindo livro Caçula, O Tempo Não Apagou, nas avenidas dos encantamentos e da amizade para com você e o estimado e fraternal Paulo Souto. Também manifesto o contentamento do encontro com a amiga Gracinha, Maria das Graças Araújo, neste momento luminoso. Me sinto também muito feliz de ver pessoas tão queridas como Dr. Henrique Batista, doutora Débora Pimentel e vários outros, doutora Ildete, e essa celebração ser comandada por Dr. Lúcio Prado Dias, um intelectual maravilhoso que tanto nos honra aqui na Terra. Vamos lá falar de socorro, socorros. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, tempo, tempo. Ouve bem o que eu te digo. Tempo, 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 tempo. Caetano Veloso. Cada existência tem o estribilho, seu refrão e muito mais. Como começar este prefácio em que a escritora do presente livro se apresenta
com sua história e interação com o tempo. Eu começarei a falar sobre a escritora. Socorro, minha amiga. Socorro, socorro. Ó mundo, não nos asfixie. Preciso de nossos gritos de socorro. Necessito de muito tempo para socorrer tanta gente sofrida neste país e em outros lugares. Minha memória não se apaga como uma lousa, um quadro de giz. Meu giz é educação, que se imortaliza no que faço e escrevo. Meu tamborete não é passivo, como um assento colonizado e servil. Os pedidos de socorro, individuais e coletivos, não param de se desembrulhar factualmente em nossa imaginação, no livro de lembranças ou memórias O Tempo Não Apagou, da escritora brasileira, nordestina e paraibana Maria do Socorro Diniz. A escritora Maria do Socorro Diniz tem um repertório existencial e profissional amplo e versátil. É do sertão nordestino. Seu ser, enraizado na mencionada geografia, expandiu-se em si e no mundo, tornando-se uma respeitada intelectual e uma propulsora de mudanças sociais. Casada com o psicanalista e pensador Paulo Souto, tem muitos amigos e apreciadores. É doutora em Geografia pela Universidade de São Paulo e tem mestrado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, construindo uma experiência humana de trabalho sólido em contextos educacionais brasileiros diversificados. Por conseguinte, prefacio com admiração, afetividade e gratidão seu mais novo livro. Aliás, o fato de me citar em suas obras literárias é uma expressão fraterna da comunhão de intenções à construção de um mundo melhor. Sua mais recente obra literária, O Tempo Não Apagou, é a terceira de uma série de publicações da autora. Em sua maturidade existencial, suas primeiras produções no âmbito da literatura foram Nem Tudo a Gente Esquece e Nem Tudo Contei. Em sua trilogia autobiográfica, O Tempo, ou A Memória e a Linguagem Transformação, confluem com o primor das letras da educadora e pesquisadora. Em Um Tempo Não Apagou, as demandas e palavras caçulas de socorro com S minúsculo, socorro com S maiúsculo, insurgem com veemência em suas inscrições simbólicas e pragmáticas, multifacetadas, com registros firmes e fortes, no e do tempo que não as apagou, despertando-nos reflexão. Em minha interpretação do livro Pedido de Socorro, a temporalidade e o que não se apagou gritam do humano em sua dialética experiencial, presença, ausência. Por meio da literatura, são notáveis, entre outros aspectos, os vínculos da escritora com a memória, a narrativa, o pensamento crítico, a geografia, a história, as humanidades e a educação transformadora. Com seus próprios olhos, porões, lucidez e mãos, Socorro narra sua história, deflagrando, por meio de lembranças, a experiência histórica de muitos, criando vozes de sua responsabilidade individual e social, que não silenciam e fazem interlocuções fecundas com o tempo em sua polissemia insubmissa e feminina. Desse modo, as palavras ou pedidos de socorro caminham nos voos das lembranças biográficas,
eclodindo nelas, simultaneamente, o pessoal e o social, de acordo com Sigmund Freud, em Psicologia das Massas e Análise do Eu, o indivíduo tem em si os outros, de modo que qualquer psicologia individual é correntemente uma psicologia social. O pessoal tem o coletivo em si. Maria do Socorro Diniz não naturaliza a história, apresenta suas lembranças como uma viagem, objetiva e subjetiva, que não esquece o portal que segue e fala em nome dos desfavorecidos. Como tem contato com a diversidade de Brasis que existem em sua alma literária, Socorro interliga com sensibilidade, geografias sociais, vai ao tesouro e ao beco de si mesma e de outros em prol da dignidade humana. Ao apresentar suas lembranças como educadora perspicaz e com senso de humor refinado, a escritora circunda pontos nodais socioculturais, como as relações entre capital, poder, Estado e sujeito. Como sua palavra esbraveja de dentro para fora e de fora para dentro, por Socorro é expressão suada de tantos rostos, olhos e bocas brasileiros. A escritora, em sua publicação atual, toca em uma pluralidade de questões significativas sob seu olhar: desigualdades, saúde, eleições, transporte, pandemia, guerra, desastres naturais, mídia, família, o lugar das mulheres, exploração e dominação, reconhecimento social, entre outras, mostrando e despertando uma atividade de pensar constante sobre dimensões estruturais e contextuais da existência humana. O que o tempo não apagou é recordado, repetido e elaborado. Penso que o modo de a escritora lidar com sua subjetividade converge para o que Sigmund Freud fala em recordar, repetir e elaborar. Ao lembrar sua vida, Socorro apresenta o estribilho, o refrão nordestino e brasileiro de sua história, reencontrando emoções e elaborando experiências na medida do impossível em sua conversa com o tempo. Fui acompanhando no livro O Tempo Não Apagou, socorro, socorros, pedidos de socorro, com a liberdade poética de pensar sobre o que eu escutava, lia. Lembrei-me da importância que Walter Benjamin configura ao narrador. Vieram também à minha mente contribuições de tantos intelectuais de envergadura, muitos citados por Socorro. Da mesma forma que adentrei a sua, no plural, biografia Brasilis, tão marcada por insultos. Enfim, é da literatura de memórias, como também da literalidade e da metaforização de pedidos de socorro, que enfatizo sobremaneira o novo livro da escritora como um convite ao pensar autônomo. É preciso ter arrojo para sair da asfixia do mundo. Numa acepção lacaniana, é necessário criar novas formas de tentar dizer o indizível. Em minhas palavras finais, nesta prosa, pronuncio: ó, meu mundo, socorro! Ó, socorro! Socorro! Será certamente muito profícua a viagem dos leitores em companhia da supramencionada escritora em sua mais recente obra literária. Parabéns, Socorro. Parabéns, Ricardo. Obrigado pela sua participação maravilhosa.
Queria saudar o meu confrade Paulo Amado, que eu vi aí também presente, né? É impossível citar todos, porque muitos não têm um nome, tem só uma referência do iPhone e não dá, evidentemente, mas Socorro está vendo todos aí, brevemente ela pode anunciar os nomes de todas as pessoas que estão aí presentes. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado também. Obrigado. Convidamos agora a professora Elizabeth Marinho Pereira. Ela é economista, com especialidade em projetos de eletrificação rural, é escritora e sócia efetiva do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Luzia, na Paraíba. Boa noite, professora Elizabeth Marinho. Abra seu microfone, a palavra é sua. São várias pessoas e eu não vou nominar porque pode faltar alguém, mas eu sou Elizabeth Marinho, você já me identificou, sou natural de Santa Luzia, logo cedo me mudei para João Pessoa, hoje estou falando de João Pessoa, em busca de outros horizontes, como era o destino de toda Santa Luziense. Sou conterrânea da nossa escritora, historiadora, pesquisadora, doutora Maria do Socorro Diniz. Conheci a Socorro através dos conterrâneos e familiares. Quando ela saiu de Santa Luzia, eu ainda muito criança. Mas em 2021, quando ela nos deu a honra da sua presença, creiam, foi um amor à primeira vista, como se fossem amigas há muito tempo. Até porque já existia um elo de conhecimento através de suas irmãs comigo. Tive a sorte de encontrá-la. Não tem socorro assim fácil nesse mundo de meu Deus. Uma socorro dessa é difícil. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer em nome dos santaluzienses por essa sua filha maravilhosa, valiosa, uma intelectual, verdadeira guerreira, inteligente e que outrora vivia ausente, mas se fez presente fisicamente e através das suas obras. Fiquei lisonjeada e orgulhosa por ter sido convidada por ela para participar do lançamento desse livro, O Tempo Não Apagou. Esse projeto foi incrível, bem feito, muito bom. Aprendi muito com seu esforço, dedicação e excelência em suas obras. Gostei de ver sua perspectiva sobre as coisas, pois sei que as suas contribuições são muito valiosas. Neste último livro, você relata e descreve com muita maestria a sua volta às origens. Todo filho volta ao lar paterno. Eu digo com muita ênfase, seja bem-vinda, querida conterrânea, nós lhes amamos. Por nos prestar, a nós santaluzienses, nos presentear com essa obra fascinante, uma história que vem da alma, escrita com muita sensibilidade e um sentimento que faz parte dos grandes escritores. As coisas mais simples são descritas de uma forma valiosa, deixando os leitores extasiados com tamanha desenvoltura. Nasceu para a obra literária. Passar para o papel em branco sua criatividade e vocabulário amplo, descrevendo suas emoções, sua história, aquele cenário simples, mas embelezado com a arte de suas doces e emotivas palavras. Não parece que está escrevendo um livro, parece que está conversando pessoalmente com alguém e contando a história, como se fosse um bate-papo informal entre amigos. Sua história de vida é interessante para muitos, que teve a vida parecida com a sua. O decorrer dos fatos é feito de um jeito que é quase impossível para parar de ler. E o desfecho do livro, apesar de simples, achei genial. Vivíamos antigamente em um mundo analógico, mas hoje é tecnológico. Bem melhor, este nos dá a oportunidade de encontros e reencontros com as pessoas que nos são caras. Se não for ele, nós hoje não teríamos essa oportunidade de estar juntos. Devido à rapidez da comunicação, tudo vai se transformando. Não é necessário mais os nossos conterrâneos se mudar de cidade para trabalhar, como fez Socorro e eu. Conheço pessoas lá que trabalham em Nova York. Hoje nós temos campus universitário em Santa Luzia. Você relata no livro alguns monumentos da cidade que deviam ter sido preservados e não foram. Foram destruídos, como o Cruzeiro em frente à igreja e a própria igreja que era barroca. Nós, do Instituto Histórico e Geográfico Santa Luzia, estamos a bater nessa tecla, mas se há coisas que já não há como recuperá-las.
A água que embelezava a cidade não existe mais. Os índices pluviométricos naquela região diminuíram muito. Houve uma grande mudança climática nesses últimos 15 anos. Vejam que nós temos um açude que são 12 milhões de metros cúbicos de água. Esse açude faz 14 anos que não sangra. Ele sangrava todos os anos. Uma tristeza a gente vê Santa Luzia, que era como uma ilha, não é? E hoje, dentro do açude é muita planta, muito pouca água. É muito triste. Em suas palavras, sinto o amor que você tem pela cidade. Como está tudo contido na sua alma, sua memória é fantástica, e você tem a oportunidade de dividir com o seu leitor. Os organizadores da festa do sescentenário foram felizes e perspicazes em homenagear os filhos ausentes, conseguiram uma comunicação com você graças ao mundo digital. Finalizando a minha participação, parabenizo mais uma vez a doutora Maria do Socorro Diniz pela belíssima obra e agradeço a todos que, direto ou indiretamente, contribuíram para o sucesso desse evento. Muito obrigada e parabéns, Socorro. Socorro é especial, é uma pessoa brilhante da nossa terra. Infelizmente, passou esse tempo fora, mas agora vai voltar, está voltando. Boa noite a todos, muito obrigada. Obrigado, professora. Vou abrir alas que eu quero passar, como está contido no livro de Socorro, fala também de Fernando Pessoa, quando diz: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. Em letras, e ex-proprietária da livraria Simões, e diretamente de Nova Friburgo, hein? Tudo bem por aí? A palavra é sua, Maria das Graças Vasconcelos. Boa noite, comadre Maria do Socorro. Boa noite, comadre Vilna, aqui presente também. Boa noite a todos que estão aqui nessa noite maravilhosa. Eu peço licença para dar testemunho da convivência que tive com Maria do Socorro Diniz, aqui em Friburgo, enquanto ela aqui morou. Socorro surgiu em Friburgo, trazendo luz, graça e frescor à nossa cidade fria, de pessoas comedidas. Quando saíamos para nos divertir, depois do trabalho, lá vinha ela com seus causos de Dona Cula, da professora Lordenha e da comadre Maricô, todas personagens desse seu último trabalho. E assim como Mariano Suassuna, também paraibano, a graça não estava somente nas histórias contadas, mas na maneira como elas eram contadas, tanto pela comadre quanto pelo Suassuna. Uma ocasião, nós fomos passar um Réveillon na praia. Comadre de Socorro, Beto, um amigo nosso já falecido, e eu. Eu não vou esquecer nunca essa viagem. Além do cenário magnífico do Pontal do Atalaia, novamente, comadre quase nos matou de rir ao colocar, em plena festa do Réveillon, ela colocou um pano volumoso na cabeça, prendendo os cabelos, a forma a modo de um turbante indiano. Ela colocou esse pano, formando um turbante, cruzou os braços à frente do corpo, como uma múmia, talvez, e se pôs a caminhar muito séria, seríssima, pela orla marítima apinhada de gente. As pessoas, surpresas, atônitas mesmo, se perguntavam o que era aquilo. E eu e Beto seguíamos atrás daquele vulto, fechando o cortejo e fazendo um esforço danado para não rir. Aquilo foi muito engraçado. Esse lado
de Socorro do teatro, sabe? De fazer encenar personagens. Isso é muito interessante, né? Mas como se não bastasse toda essa hilaridade, essa doce hilaridade que nos fez tão bem, comadre nos presenteava com seu benevolente e sério trabalho social nas periferias da cidade de Friburgo, que, como ela mesma percebeu e diz nesse último livro, não diferem das mazelas encontradas nos rincões mais afastados e desassistidos do nosso país. E tudo isso é contado em detalhes no novo livro de Maria do Socorro Diniz, leitura agradabilíssima e de primeira necessidade para entendermos um pouco do Brasil profundo. Muito obrigada, comadre. Obrigado, Graça, pelo seu depoimento, seu belo depoimento. Estamos aqui atentos para uma possibilidade de Elizabeth ou Tereza entrar aí, não vi até o presente momento. Pela nossa sequência aqui, a palavra vai para a nossa escritora, né, para Socorro poder se manifestar. Então, com a palavra agora a nossa querida Maria do Socorro Diniz. Abra seu microfone, por favor, contenha suas emoções, já vi que são grandes. A palavra é sua. Do coração. Eu já sou velha, não aguento tanta emoção. Primeiro, eu quero agradecer ao Lúcio pelo incentivo. Eu faço questão de ler no livro o agradecimento referido a ele. A Lúcio Antônio Prado Dias pelo apoio incansável, pela competência e pelo incentivo criativo, capacidade que lhe é inerente de soprar uma pequena brasa para que o fogo se ateie. Eu agradeço profundamente, estou emocionada. Me deu um tempo. A Maria da Graça, a Maria das Graças de Araújo, leitora primeira dos meus escritos, sábia e sensível interlocutora, com quem, mesmo à distância, troquei ideias, de quem recebi apoio e com quem dividia as pesadas vivências espaciais e históricas das desigualdades do sertão do seridó nordestino. Cadê ela? A Ricardo Azevedo Barreto, intelectual de peso, poeta sensível à dignidade humana, interlocutor competente, preciso e precioso, além de muitos outros atributos. Obrigada, meu amigo. A Paulo Souto, companheiro de todos os momentos, com quem compartilha emoções, esperanças e incertezas, e de quem consegui arrancar as belas colocações de sua timidez literária. A doutora Ildete Soares Caldas, pelo carinho de sempre, principalmente no acompanhamento do dia a dia no meu retorno à terra natal. Inesquecível aquele acompanhamento. Aos conterrâneos José Alexandre de Araújo, Tereza Nóbrega, a secretária de Cultura, ela acredito que ela está fazendo tem um evento agora, durante a Semana dos Quilombolas da região, e ela está muito envolvida e, de certo, ela teve problemas de participar. Fátima Dantas, que é a secretária de Educação, e a Liane de Souza Nóbrega, minha grande amiga, pelo acolhedor reconhecimento que renova o meu ser. A Lara Diniz Cordeiro, sobrinha querida e desprendida, aos meus irmãos, a Marta Maria Diniz Cordeiro e a toda a sua família acolhedora, a Maria Helena Diniz Cavalcante, Marivaldo Camelo Diniz, pelo apoio carinhoso, e a Walter Pereira Lima, pela dedicação à leitura corretiva, e aos meus amigos que estão presentes e deixaram os afazeres e estão dedicando a Gésia, estou vendo a Francis, que está se recuperando,
e deixa eu ver quem mais, Elizabeth, pelo carinho com que me atendeu, e a todos que eu não vejo, não estou vendo aqui, a doutora Débora, que se pronunciou, ao Henrique, ao Aderval, deixa eu ver quem mais, Paulo Amado e outras pessoas que eu não estou vendo agora. Meu muito obrigado. Vou iniciar pelo final, lendo um trecho de finalização do livro, tomado emprestado do meu poeta preferido, Fernando Pessoa, que expressa o que estou a sentir nessa fase da vida, em suas belas palavras que as faço minha, diz ele. A criança que fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. E parti para continuar a escavar o poço das minhas memórias, que significam a ínfima parcela da minha história de vida, em uma cultura marcada, como bem disse a minha apresentadora Maria das Graças Araújo, pelo autoritarismo, pela servidão, pela discriminação e negação dos desfavorecidos, como em sua apresentação, em uma cultura machista presente até o momento atual, embora com nuances diversas, após séculos de luta das mulheres pela liberdade, pela libertação dessas amargas amarras. E pouco foi conquistado, principalmente na representação política, na igualdade de salários e, sobretudo, no trato homem versus mulher. E vivemos à espreita do conceito social de mulher submissa, imperdoável no século XXI. Em pleno século XXI, regredimos como pessoa, como humanidade. São tantas as barbáries, tantas desumanidades afogando nossas esperanças, que vou junto às indagações feitas pelo poeta e psicanalista Ricardo Azevedo Barreto, que prefaciou este lindo prefácio do meu livro, que no seu último livro, lançado em novembro passado, O Estetoscópio Encantado, em pandemia detrás das máscaras, ele se indaga: quem pode curar a humanidade em sua patologia global universal? E acrescenta: a patologia da humanidade atravessa as mais diversas esferas e os âmbitos da construção da vida humana, como a educação, a política, a economia, as ciências, as culturas, os referentes das sociedades, utilizando-se da metáfora do estetoscópio encantado que existe para ouvir o batifum da humanidade e que existe em todo ser humano, com uma potencialidade poética de transformar os ruídos do mundo em belas músicas e poesias para a construção da cidadania. Então, eu me identifico e tomo emprestado e estou aqui bravando esses dizeres. Ouso dar a minha colaboração aos leitores pela palavra, pela arte. Durante meu percurso existencial, lutei através da educação, da reflexão, e continuo a fazê-lo através da palavra, do questionamento, esperando mudanças por acreditar na construção de um mundo melhor. Será? Virá. Sou salvo pelas amizades. E por que não dizer pelo acolhimento? E aproveito e dedico este lançamento aos meus queridos amigos que tão bem me acolheram, principalmente os sergipanos, os paraibanos, os cariocas, os friburguenses, os franceses, portugueses, nordestinos, enfim, e todo o Brasil que me acolheram e que me acolhem com muito carinho. Muito obrigada. Eu sou salvo neste momento por isso. Mas, como bem diz o Ricardo Azevedo Barreto, é preciso ter arrojo para sair da asfixia do mundo. Ele acabou de citar isso aí.
o que vem a coincidir em outra direção com o que Maria da Graça Araújo falou. É preciso estar atento e forte, utilizando-se da canção Divino Maravilhoso, de Caetano Veloso e Gilberto Gil, imortalizada na voz de Gal Costa, que recentemente calou-se para sempre. Ainda bem que o meu tamborete não é passivo como um acento colonizado e servil, como bem percebido pelo prefaciante Ricardo. E volta Fernando Pessoa, é um trecho de Novas Poesias Inéditas, que diz assim: aquilo que a gente lembra sem o querer lembrar, e incerto se desmembra como um fumo no ar, é a música que a alma tem, é o perfume que vem, vago, inútil, trazido por uma brisa de agrado, do fundo do que é esquecido, dos jardins do passado. E nisto eu me alimento. E nessas reflexões surgidas da memória, descobri meu vínculo profundo com minha terra natal, Santa Luzia. Os amigos que lá deixei, o encantamento de um ambiente hostil, acolhedor, o meu torrão. Senti profunda tristeza ao constatar com o progresso, por que não dizer a ganância, apagou as memórias de nossas gerações. Finalizando, cadê o quarto? Finalizo com as palavras da apresentadora Maria das Graças Araújo, quando diz na página 13, nos seus livros, o açude velho e o coreto da praça central Alcindo Leite existirão para sempre, e nelas as crianças poderão brincar. O vento correrá solto no semiárido e não haverá cataventos. Todas as pessoas queridas e generosas que fizeram parte da sua vida estarão ali com ela, imortalizadas nas páginas da sua história. Muito obrigada pela noite maravilhosa. Parabéns, Paulo. Esse casal tão maravilhoso. Estivemos hoje no almoço da Somesa, né? Foi muito bom. A presença de vocês já foi um preâmbulo do que viria hoje à noite aqui no nosso encontro, na nossa live. Conforme nós combinamos, a gente gostaria de deixar agora os microfones abertos, né? Se qualquer pessoa quiser se manifestar para algum comentário breve, nós temos aqui um limite de tempo do Zoom, mas eu acho que está aberto aqui para dar tempo, né, das pessoas quererem se manifestar. Então, podem abrir seus microfones para a gente encerrar aqui com chave de ouro esse nosso evento. Olha aí, a Débora já está querendo falar. Eu sabia que ela ia pedir para falar, eu sabia. Foi por isso que eu coloquei. Então, Débora, a palavra é sua. Bem, boa noite a todos. Eu queria dizer do meu encantamento, dos discursos maravilhosos que eu escutei nessa noite, né? Como vocês, né, que fizeram seus discursos, foram sensíveis e felizes em descrever essa maravilhosa escritora, que eu tenho o privilégio de dizer que é minha amiga, né? Socorro é nossa amiga, né? Socorro é uma pessoa incrível, de uma cultura fantástica e com uma história, né, que merece realmente ser vivida, contada e recontada. E como é lembrar, repetir, elaborar, não é isso, doutor? O nosso psicanalista, doutor Ricardo Barreto, que fez também um discurso belíssimo. Queria também dizer do discurso fantástico que eu escutei hoje da nossa Graça, de quem eu sinto uma grande saudade, viu, Graça? Você é uma pessoa especial nas nossas vidas e nos marca e nos marcou com a sua presença. E eu espero que algum dia você volte a viver em Sergipe para nos honrar aqui, né? Então, Socorro, essa noite é fantástica. Você, com a sua trilogia, você conseguiu fazer um resgate não apenas da sua história, mas de toda a trajetória do povo nordestino, da saga do povo nordestino. Então, eu estou encantada, né? E quero lhe parabenizar pela 1000ª vez. Estou grata por ter tido a oportunidade de ler e compartilhar um pouco com você
disso tudo, de ter prefaciado o seu primeiro volume, né, o que muito também me honrou. E quero parabenizar Lúcio por mais um evento de sucesso pela Sobrames, a nossa Sociedade Brasileira dos Médicos Escritores, que está sempre presente nesses eventos culturais. Obrigada, viu, Lúcio? Uma noite linda. Obrigada, Paulo. Obrigada, Socorro. Amo vocês. Obrigada, um beijo muito em todos. Obrigada, muito obrigada. Você sabe que você é responsável por este acolhimento que eu recebia, que eu tenho aqui em Sergipe. Você é a principal responsável. Amo você. Minha amiga Socorro. Meu Deus do céu, olha só. Minha amiga Socorro. Amiga das horas difíceis, amiga das horas fáceis, amiga das alegrias, amiga do chorar no ombro, e assim vamos nós. Mas o seu livro, e a gente às vezes discute muito, porque em Japoatã a gente tinha as mesmas cantigas que se tinha em Santa Luzia. A gente canta junto, tanto Ergo e tantos outros que a gente, à noite, aqui na Casa da Praia, eu ligo para Socorro para a gente relembrar das coisas do nosso país. Eu nasci em Japoatã, ela nasceu em Santa Luzia, e nós temos os mesmos hábitos, as mesmas tradições culturais. E quando eu vejo os livros de Socorro, eu me lembro de Casimiro de Abreu, que ele dizia, no seu poema aos meus 8 anos, ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Eu entendo perfeitamente isso de Socorro, porque eu sinto a saudade do Mulungu, eu sinto a saudade do Japoatã, eu sinto a saudade da areia da praça onde eu brincava, do coreto. Então, isso é uma tradução do que nós vivemos no dia a dia, na nossa infância querida, que os anos não trazem mais, mas traz a nossa amizade, a nossa alegria, o nosso afeto, o afeto de tê-los como amigos, quando eu olho esse grupo que está aí, todos são meus amigos queridos do coração, de cada um eu guardo um pedacinho. Socorro, meus parabéns por hoje. Paulo, você também tem toda a minha amizade, viu? Parabéns pela noite linda. Lúcio, você que está sempre aí à frente. Ricardo, as outras pessoas que eu não conheço que falaram aqui, os meus parabéns. Débora, Vigia Odete também aí, Ciene, o nosso grupo todo aqui presente, porque nós temos o grupo Lefia e Levan, as meninas e o vinho, e elas estão todas presentes aí, e nós congratulando com você essa linda noite, viu? Meu abraço mesmo, um abraço de coração, de coração. Oi, Odete, esse é o Clube da Luluzinha, é? É o Clube da Luluzinha. O nome do grupo é Lefia e Levan, as meninas e o vinho. Mas não esqueçam dos 2 meninos, Paulo e Roberto. São os dois. E tem os meninos, Paulo e Roberto. São 2 meninos. Grande abraço a todos. Alguém gostaria de mais fazer alguma manifestação? Microfones abertos. Doutor Lúcio, eu gostaria de falar. Pois não, Jane? Boa noite, doutor Lúcio. Saúdo aqui todos aqueles que estão presentes nessa noite especialíssima, né, de lançamento de livro da nossa querida Socorro. Parabenizo também, além de Socorro, seu esposo, o doutor Paulo, que está aí ao lado. E uma grande alegria, viu, Socorro, participar da trilogia, né? Eu estive presente em todas as outras 2 anteriores. A gente sabe o quanto você é uma pessoa querida, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que agrega muito a todos esses grupos, né, que vem participando aí com tanta atenção, com tanto cuidado. E a gente sabe que essas suas trilogias, né, desde a primeira, o quanto ela retrata grandes memórias, né?
E são memórias que realmente a gente sente e percebe que, de fato, o tempo não apagou, né? Então, retrata todo o poder da liberdade, das emoções, da solidariedade. Então, já falaram aqui hoje, quer dizer, é uma trilogia atemporal, né? A gente se sente dentro, viu, Socorro, de cada uma das cenas que são contadas em suas obras, é como se a gente tivesse vendo aquilo de perto, então a gente sente o quanto é escrito com alma, né, com verdade, e tudo isso aí, essa identificação dessas memórias, né, é uma ressignificação de suas obras. Então, você traz traços aí das raízes do Nordeste, né, viveu no Rio de Janeiro, então passou por muitas situações em que cada uma dessas memórias são traduzidas com tanto esmero dentro das suas obras. Então, você, mais uma vez, Socorro, está de parabéns, junto aí ao seu esposo, doutor Paulo. Fico muito orgulhosa de estar acompanhando todas elas, né? Para mim é uma grande honra, uma grande alegria, e saiba, Socorro, que você é uma pessoa que agrega, viu? Sabe agregar muito, porque é uma honra para todos nós estarmos aqui dividindo e compartilhando dessa noite especialíssima, né? Como diz doutora Ildete, a base das filhas e do vinho. Não sendo machista, viu, doutor Lúcio? E quero lhe parabenizar também, doutor Lúcio, aproveitando a oportunidade por toda a condução brilhante do seu trabalho frente à nossa cultura, né? A cultura sergipana, e que apresentou tão bem essa live de hoje, essa apresentação do livro da nossa Socorro, com tanto brilhantismo. Parabéns a todos, meu cordial abraço, Socorro, um grande abraço a todos que estão aqui nessa sala também. Muito obrigada, doutor Lúcio. Obrigado, Jane, pela sua manifestação. Socorro. Ricardo, me parece que levantou o dedo ali. Ricardo. Isso. Socorro. Ô, Lúcio, queria registrar a presença de doutora Ciene Gessia. Estão aí. Já vi. Perfeito. Gessia. Eu vi Gessia. não vi. Estão aí, sim. Está sim. Ricardo, com a palavra. Então, eu queria agradecer mais uma vez, Socorro, pela honra de prefaciar seu mais novo livro, né, que é o livro Caçula, né? E você fala muito de tempo, e você reinventa o tempo, e você tem feito esse trabalho de socorrer, através da literatura, muitos. Então, para mim, é uma imensa alegria fazer parte dessa sua história literária, e queria também parabenizar seu companheiro, Paulo, porque é um casal que inspira muitos, são pessoas admiradas por todos nós, e que você continue reinventando o tempo e socorrendo muitos, porque o Brasil precisa, o mundo precisa. E queria parabenizar a condução brilhante do Dr. Lúcio Prado Dias, sempre a trazer o ar das humanidades, não apenas aqui no estado de Sergipe, mas por onde ele anda e sopra sua cultura, sua sapiência. Então, parabéns, e cumprimentar os amigos e dizer que a noite, como prevista, está sendo linda. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Vamos a Gésia levantou ali a mãozinha com a palavra. Eu queria dizer para Socorro que, além de ser, ou além de compartilhar e ficar feliz de ser do seu grupo de amigos, eu tenho muito prazer em ler os seus escritos, porque eles são, ao mesmo tempo, leves, mas muito profundos e muito desafiadores, porque você sempre coloca as situações atuais dentro dos contextos sociológicos e extrai dali uma análise e um questionamento para cada um de nós. Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar, que me chamou muito a atenção desde o primeiro livro, e
agora no primeiro, segundo e a participação da sua mãe nesse contexto de vida seu, de ter saído de uma situação desfavorável, ter enfrentado tudo aquilo que era possível enfrentar e chegar onde você chegou. Vejo nisso uma mulher guerreira que cuja não conformidade se apresenta de uma forma ativa e não passiva. Você tem a situação, não se conforma com ela, mas vai em busca de alguma coisa para sanar essa situação. Então, uma pessoa forte, corajosa e sábia, porque em toda situação vivida no momento, vocês eram criança e era ela que tinha que tomar para si a responsabilidade que já era dela mesmo, e aí sozinha no momento, mas ela nunca permitiu que vocês deixassem de estudar. E é isso, a educação, Graça já falou isso na sua colocação, a educação é que consegue tirar as pessoas das adversidades. Então, eu quero parabenizar você, Paulo, por ser esse seu companheiro de todas as horas, parabenizar a sua mãe, que nesse momento já está em outra dimensão, e suas irmãs, que passaram pelas mesmas situações que você passou e também deram a volta por cima e também saíram das situações adversas para situações que cada um de vocês criou, alimentou e fez história. Então, parabéns para você. E eu aproveito também para falar da minha felicidade em ver algumas pessoas, Graça, que a gente não vê há algum tempo, né, só por comunicações, e o Ded, que passou um tempo assim, só no telefone, mas hoje está aqui presente. Fico muito feliz com esse retorno também. Obrigada. Obrigado, Gésia. Será que vocês me ouvem? Socorro, você me ouve? Sim. Claro, você é a Sandra. Sandra. Eu botei um pouquinho naquele bilhetinho que eu botei para você, que eu te chamo de comadre cor, nem sei por que há tantos anos que eu falo muito comadre cor, né? Que ser amiga de alguém há tantos anos, como nós somos, né? Às vezes parece que eu sou um pouco coautora da sua escrita, mas sempre tem surpresa, né, Socorro? Sempre tem aquelas surpresas que fazem parte do universo Socorro. Aquele olhar atento ao outro, principalmente aquele que mais precisa do olhar, o jeito de nunca ser omissa, aquela criatura que entra de sola, que ajuda, que toma frente, que não fica quieta, essa é Socorro, danadinha que se revolta. Então, eu te digo o seguinte, vou falar pouco, porque que você sabe que a nossa família tornou-se a sua família aqui no Rio, o que muito nos honrou. Então, vou dizer que se todo mundo fosse igual a Socorrito, como o papai chamava você, como esse mundo seria muito mais solidário. E outra coisa, achei esse terceiro livro, estou me emocionando, achei esse terceiro livro muito solto, muito envolvente, mas escrito assim, bem mais experiente. Eu sei que virão outros, que quando começa, não para, né? Mas é isso que eu tenho que falar, Socorrito. Mil beijinhos para você, para Paulo, para todo mundo. Você sabe que eu amo vocês. Quero falar também. Boa, Betânia. Oi. Boa noite a todos.
Olha, uma gratidão imensa estar aqui, imensa estar aqui. A gente, não posso dizer que a gente se perdeu, porque a gente sempre esteve juntos, né, Socorro? Foram quase 30 anos, né, sem a gente se falar, mas assim, nossos corações sempre estiveram juntos. Eu conheci Socorro, eu estava com uma barriga de 6 meses. Eu era aluna na UFRJ, e eu fui fazer uma entrevista com ela, ela acreditou em mim, e vocês estão pensando que ela me deu mole? Não, não me deu mole, não. A Socorro é uma professora muito exigente. Ela me cobrava, eu fui bolsista de iniciação científica, e ela me cobrava, depois ela me cobrou terminar, eu estava grávida, e foi um período conturbado, né, e tal, e eu podia ter até desistido, e ela sempre me incentivou muito a estudar, a escrever. Nós escrevemos juntas, e eu, quando a gente se recuperou agora, recentemente, foi muito emocionante, né? Eu relatei a ela que toda vez que eu passo ali perto do Rio Sul, eu me lembro da gente escrevendo, né? E é isso, a Socorro, ela escreve com emoção, com alma, não é uma escrita acadêmica chata, né? É uma escrita com emoção. E nisso a Socorro foi me incentivando. Quando terminei, ela, você vai fazer mestrado, você tem que fazer mestrado. E você foi, se inscreveu, é hoje. E depois, olha, você tem que escrever, responder as questões como se estivesse escrevendo um artigo, e citando, e é isso, é uma escrita, né, consistente, persistente, com emoção. E olha, Socorro, eu vou te falar, eu estou perto de me aposentar e estou no momento assim também de olhar para trás, o que eu fiz, e com esse teu exemplo, você está me incentivando a escrever sobre toda a minha trajetória profissional, sabe, publicar. Eu sou antropóloga, trabalho no Ministério Público Federal, então eu escrevo laudos, né, nos processos, né? E esses laudos estão dentro dos processos. Assim, a coisa está fluindo tanto. Eu abri o seu livro, recebi hoje, né? E eu achei lindo, assim, as fotos, tudo com muita sensibilidade, sabe? Como é importante registrar, né? Como é importante registrar para a gente conhecer essa vida, conhecer o que aconteceu, né? As memórias ficarem gravadas mesmo, como é importante publicar. Então, eu também fiquei assim muito surpresa com essa sua reinvenção em Sergipe, né? Porque quando você foi para Sergipe, é aí que a gente deixou de se falar, né? E agora eu soube que você está aí na Sobrames, e que bacana isso, parabéns aí a todos os membros aí que estão presentes, principalmente o Lúcio, né? Que eu vim a conhecer agora. Que bacana essa sociedade, essa sua reinvenção dentro de uma sociedade que prima pelas letras, né? E eu fiquei assim, achei muito legal. Comentei com o meu pai, que também é escritor, né? E, enfim, é isso. Eu estou achando linda, uma noite linda mesmo. Parabéns. Muita gratidão. Obrigado, Betânia, pelas suas palavras. Em nome da Sobrames, nós ficamos muito felizes também de poder propiciar esse momento, né, tão encantador. Eu queria saber se Socorro gostaria de fazer alguma manifestação final para a gente fazer o encerramento da sessão, lembrando que todo o evento foi gravado na íntegra, né, no YouTube. As pessoas poderão rever na hora que quiser, na íntegra, sem cortes, e podem indicar para outras pessoas. É só colocar no YouTube Sobrames Sergipe e aparece todos os nossas lives lá no canal do YouTube. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos pela presença, a turma daqui de Aracaju, a turma de Sergipe, a turma do Brasil, da Paraíba, principalmente, de vários locais do país, que se manifestaram com depoimentos maravilhosos, aqueles que nos assistiram também, não só pelo Zoom, mas como também pelo YouTube, e agradecer por esse momento muito mágico. Então, Socorro, eu é que agradeço, em nome da Sobrames, essa oportunidade de poder partilhar com tantas pessoas maravilhosas, né? E pessoas que enriquecem muito a nossa
a nossa convivência e fortalece ainda mais a nossa amizade. Então, eu queria agradecer e saber se Socorro quer falar a palavrinha e em seguida a gente encerra. Pois não, Socorro. Eu estou deveramente muito emocionada, porque a Elizabeth é irmã do meu amigo de infância, da minha primeira escola, o Jorge Marinho, que foi meu amigo e que morreu numa daquelas endemias de varíola, e que o corpo foi para a capital e chegou na igreja o caixão lacrado e ninguém podia ver, tipo Covid, né? Como nós atravessamos aqui, enterrados mortos e a gente não podia acompanhar. Então, eu tenho assim o maior respeito, carinho, quero agradecer por ser santaluziense, por ser amiga do meu amigo, né, de infância, e pelas belas palavras que ela pronunciou. A Sandra é minha irmã carioca, a família dela é minha família escolhida. A minha família, o pai dela, Dona Teodora, o pai dela, português, seu Domingos Tavares de Pinho, só me chamava de Socorito, né? E ele tinha um sotaque português e chamava Socorito, então era o meu pai, que eu perdi aos 13 anos, era um pai maravilhoso. E a mãe dela, Teodora, que também eu tenho o maior carinho, né? E que realmente me ampararam e me deram guarida no Rio de Janeiro, sem o qual não poderia suportar. E Betânia foi minha aluna, minha ex-aluna, minha ex-bolsista, que escrevemos juntos. Olha, você não pode imaginar a felicidade que eu estou tendo de você dar esse depoimento. Que felicidade para mim. É um produto do meu fruto de trabalho, né? E os demais amigos, Gésia, Ildete, Ricardo, que eu já agradeci muito, e a todos vocês eu agradeço de coração. Eu estou aqui quase sufocada de emoção. E ao Lúcio, meu muito obrigada, Lúcio. Socorrinho. Apareceu, que coisa boa. Ô, Rubens. Lúcio. Cada hora me olha, deixa eu falar uma coisa bem breve aqui. O tempo aí já está se esgotando, né? Não sei se você lembra, Lúcio, no lançamento do primeiro livro dela, eu estava programado para cantar uma música para Socorro. Não sei o que foi, a memória não me vem agora, mas não deu certo. Socorrinho, você gostaria de uma música agora? Será que dá certo? Isso. Conta, por favor. Para a gente rememorar um pouquinho daquelas noitadas que nós já cantamos, né? Então, com todo o meu coração, com todo prazer, com toda alegria, com vontade de dar um beijo ao vivo, eu vou cantar uma música bem nordestina para você, tá bom? E para todos, evidentemente, tá bom? Vamos lá? A todo mundo do Psyu, perguntando por meu bem, tenho um coração vazio, vivo assim da Psyu, sabiá, vem cá também. A todo mundo do Psyu, perguntando por meu bem, vivo assim da Psyu, sabiá, vem cá também. Tu que andas pelo mundo, sabe do Jabu, sabe dos carinhos, alivia minha dor, tem pena de por favor. Maravilha, maravilha. Eu queria ouvir, Socorrinho. Todo mundo do Psyu, perguntando por meu bem.
Quer ver outra? Quando a lama virou pedra e mandacaru secou, quando a riba sempre bateu asa e voou, foi aí que eu vim embora, carregando a minha dor. Hoje eu mando um abraço pra ti, pequenina. Pararam. Paraíba masculina. Paraíba masculina. Eita, pau Pereira, quem princesa já rocou. Eita, Paraíba, que eu ensino. Eita, pau Pereira. Meu bodoque não roncou. Hoje eu canto um abraço pra ti, pequenina. Paraíba, masculina, mulher boa. Beijinho na internet, né? Então, olha, o que vale é a canção do coração. Beijo. Beijo. Parabéns, Rubens. Um beijão Parabéns, também para você. Valeu, Lúcio. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela participação. Parabéns, Socorro, parabéns, Paulo, e a todos que participaram dessa noite maravilhosa. Então, está encerrada essa sessão. Um grande abraço a todos. Obrigada.